Salve, nação azulina, uma boa noite, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Tudo Nosso Nadadeiros, comigo aqui Theo Souza. Já peço a inscrição, deixa o like, nosso Instagram está aqui embaixo. Perdão pela voz, ainda está meio ruim aí. Nós iríamos fazer uma live hoje, porém vamos deixar para amanhã, para a gente falar aí do Remo e Corinthians ainda, né? Eliminação da Copa Verde também, fazer uma retrospectiva destes primeiros 4 meses de Marcelo Cabo e companhia, né, onde o Remo não conseguiu ganhar absolutamente nada. E vamos falar também da estreia do Clube do Remo contra o São Bernardo, dia 4, lá em São Paulo, 4 de maio, semana que vem, na quinta-feira. E falar também, principalmente, do jogo Remo em Cametá domingo, o jogo que vale não só a final do Paraense, mas uma vaga na Copa do Brasil 2024. Tá? Fiquem aí com a vinheta do canal e na volta a gente vem com essas e muito mais informações do Leão Azul. Se na vida a gente não tiver coragem, a gente não chega em lugar nenhum. Sai daqui, então! Cuide vocês! Bom, vamos lá. Vamos começar pelo jogo de ontem, né? Fiz um vídeo aí na hora do almoço, vou deixar aqui em cima, né? Aqui em cima, desse lado, no final desse vídeo, sobre o vídeo de mais cedo. O Clube do Remo ontem tinha totais possibilidades de passar do Corinthians. Eu coloquei aqui uma possibilidade de classificação de 55% para o Remo e 45% para o Corinthians. Essa probabilidade estava mais ou menos certa, né? Faltou o Remo se tornar macho, o Marcelo Cabo não ser medroso, para que pudesse se concretizar. Não aconteceu. Mas deu para ver que a disparidade entre as duas equipes não existe. Eu vejo muitas abobrinhas nas redes sociais, né? Acabam me mandando no WhatsApp. E a gente acaba lendo e rindo de 90% das coisas que a gente pega num grupo, né? E aí, alguma das coisas. Normal. É normal, o Remo saiu para o time de Série A e Libertadores. Pessoal, em questão de temperatura, seria normal. Totalmente normal. Foi do Corinthians, mais de 10 milhões, do Remo, 1 milhão. Beleza. Mas não quer dizer que você tem um clube com um valor financeiro menor, que você não pode superar o clube que tem um valor financeiro maior. Eu vou dar um exemplo do Remo. O Remo, ano passado, tinha a maior folha da Série C. O Remo ficou em 12º. Isso tudo é questão de planejamento. Não é porque você paga 800 mil para um jogador que o jogador vale 800 mil. Um exemplo do Corinthians. O Juliano ganha quase R$1 milhão. O Juliano não joga um futebol de 50 mil reais. Então isso não quer dizer sobre o valor, quer dizer sobre gestão. Coisa que o Remo não tem e coisa que o Corinthians também atualmente não tem. Assim como o Corinthians não está preparado para a Série A, o Remo não está preparado para a Série C. É simplesmente isso. Outra questão para desmificar essa abobrinha de torcedor falando nas redes sociais que o Remo caiu de pé. Pessoal, parem com isso. Enquanto o torcedor do Remo tiver com esse pensamento, caímos de pés. Vamos esquecer. Vamos agora para a próxima competição, que está valendo a Série C. Vamos esquecer, pessoal. Acabou. Olha, dava, mas dessa vez não deu. O Remo vive isso há 100 anos. E dos últimos tempos para cá, mais ainda, porque tem dinheiro. E o torcedor apanha pior do que mulher de malandro, 1000 vezes. Apanha e não aprende nada. Muitas pessoas, graças ao canal, humildemente falando, e graças a Deus principalmente, estão acordando, mas ainda tem muita gente que, pelo amor de Deus, não consegue chegar aqui, ó,
um palmo além da visão, falando de futebol muito emotivo, muita emoção. Isso acaba atrapalhando o clube. Mas o canal aqui, graças a Deus, existe para passar essa parte mais racional e deixar um pouco de lado a emoção, que acaba atrapalhando o clube. Porque se torcer, se tivesse fé, se tivesse apenas o apoio como uma resolução dos problemas, o Remo, o Santa Cruz, o próprio rival, não estariam na situação que estão. E outros clubes aí, eu não vou nem citar aqui. Então, essa questão é muito complicada, o torcedor tem que acordar. O Remo vive frustrações atrás de frustrações, não consegue ganhar nada. E o torcedor está achando bonito. Se fosse um time do Corinthians, bom, bem tecnicamente, bem taticamente, bem implantado em campo, porra, Remo realmente caiu de pés. Mas não. O time do Corinthians está trabalhado, o time do Corinthians sem esquema tático, o time do Corinthians mal fisicamente, com 20 minutos, o time do Corinthians estava com 2 palmos de língua no chão, assim como o Remo. Tanto prova que o Remo, mesmo jogando futebol muito ruim ontem, principalmente no primeiro tempo, o jogo foi para os pênaltis, então não daria para passar do Corinthians. Terceira situação para desmificar essa teoria banal e besta do que o torcedor pensa. O Corinthians está na primeira, o Remo na terceira, né? Por que o Remo entrou em campo, então, contra o Corinthians na Copa do Brasil? Não seria melhor perder logo de WO? Entregava o jogo, pô. Pronto, acabou. O Remo está na Série C, não vai passar de time de Série A. Por que muitos clubes de Série A ficaram na primeira rodada? Por que outros de Série B ficaram na segunda rodada? Para clubes de menores expressão. O problema do torcedor do Remo ecoa para dentro da diretoria. E quando isso ecoa lá dentro, os caras se sentem confortáveis. Opa, eu tô aqui, o torcedor tá me apoiando, vou continuar fazendo as mesmas merdas. Até porque os caras não entendem muito de futebol. Ah, e eu não tô falando isso hoje. Quem conhece o canal aqui, a gente tem muita moral para falar, porque a gente vem falando isso há tempos. A gente grava 2 vídeos por dia, gravar para jogo, pós-jogo, enfim, eu não preciso nem citar isso aí. Tá tudo gravado. A gente não é nem de estar editando nada. A gente grava, coloca no ar e pronto, acabou. Remo entregou, não foi remisse ontem, mas foi mais um vexame. Vamos aplaudir Marcelo Cabo, Marcelo Cabo ganhou o quê com o Remo, pessoal? Uma eliminação de Copa Verde, uma eliminação para o Corinthians que dava para o Remo passar sim. Bora aplaudir jogador que não ganhou nada com o Remo, salvo-se raríssimas exceções de jogadores que vêm se doando em campo, como o próprio Shoa, Ícaro, bom jogador, muito bom jogador Muriqui, e o resto da galera. Joga um jogo bom, outro ruim, um jogo bom. Por isso que o Remo não vai para frente, porque não tem constância, não tem profissionalismo, não tem banco de reservas, não tem nem sequer os titulares. Como é que o Remo vai chegar na Série B? E aí vem uma outra questão, mudando de assunto, que está na capa. Praticamente 8 milhões jogados no lixo. E ontem, na nossa roda de amigos, que a gente assistiu o jogo, veio à tona esse assunto. Uma das pessoas, graças a Deus foi só uma, né? A gente respeita, mas tem outros nas redes sociais aí, que tem que acordar muito. Fábio Bente, bom administrador. Eu sempre falei, Fábio Bente não é um bom administrador. E modéstia à parte, eu não gosto de falar da minha vida particular, até porque isso aqui não tem nada a ver. A gente sentou numa cadeira de faculdade e era administração. Fábio Bente não é bom administrador. O bom administrador, e tem 3 quesitos. 3 quesitos. Tá? Ele dá, preste atenção, ele dá lucro para a sua empresa. Segundo, ele planeja, tá? A curta, média ou longa distância, algo que vá ser suplementar para aquilo ali, do que ele se propõe. No caso, o Remo Futebol. Terceiro ponto, sempre ele está dando explicações teóricas e principalmente práticas daquilo que se acontece. E são 3 coisas que o atual presidente do Remo não tem. Não tem. Vamos lá, 8 milhões que está na capa. O clube do Remo jogou 8 milhões no lixo em 4 meses. 4 meses o Remo jogou 8 milhões no lixo. 8. E no lixo mesmo. E eu vou explicar bem rapidamente para o vídeo não ficar tão longo. Remo e Paysandu na Copa Verde. Né? O Remo deixou de ter uma arrecadação no Mangueirão de 2,5 milhões, mais ou menos.
contra o Goiás numa final de Copa Verde. E outra, daria para passar do Paysandu. Vamos lá, pessoal, 2,5 milhões. O Remo deixou de passar do Corinthians ontem, onde a cota seriam 3.200.000. Não é isso? Só aí, 5.700.000 reais. E mais 2.300.000 de um jogo contra Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, qualquer Fluminense, qualquer time das oitavas de finais da Copa do Brasil. Se você somar esses três valores, dá 8 milhões de reais. O Remo jogou no lixo os 8 milhões de reais. Sabe por quê? Pelos três quesitos que eu falei que um bom administrador tem que ter, o Fábio Benite não tem. Planejamento. Ele não se planejou. Qual é o planejamento de um bom presidente de futebol? Contratar bons jogadores. Porque você contratar não é gasto. Você não está gastando. Você está investindo. Se o Remo investe, eu dei a situação hoje mais cedo. Não fui longe, não. Em 2 jogadores de 100 mil reais, bons de bola, não é igual o Corinthians que investe muito alto para jogadores limitadíssimos. O Remo com 2 jogadores de 100 mil, 80 mil reais, do nível do Muriqui, o Remo teria passado do Paysandu, teria pego a cota da renda, do jogo contra o Cuiabá na final. O Remo teria passado do Corinthians ontem, teria pego a cota da Copa do Brasil e mais a renda do jogo de ida ou de volta, isso aí seria sorteio. 8 milhões, 2 jogadores de 100 mil dá 200 mil reais. E eu não vou falar só de agora, eu falo de anteriormente. Mais de 20 milhões na Série B, quando o Remo foi rebaixado. Né? Eu estou mentindo. Ano passado investiu caríssimo, altíssimo, num elenco que não valia 300 mil. Remo ficou em 13º ou segundo, se eu não me engano. Se tivesse mais 5 rodadas, o Remo cairia para a 4ª divisão. Futebol podre. Tirou o jogador do Botafogo da Paraíba, técnico do Botafogo da Paraíba, o Remo querendo rivalizar com o Botafogo da Paraíba, com todo o respeito aos amigos paraibanos, e ao Botafogo da Paraíba, mas nem se compara ao Remo. Gastou mais de 1 milhão em folha e jogou dinheiro no lixo, porque não subiu de divisão. E o próprio presidente do Remo falou, nós não estávamos preparados para subir para a Série B. Que presidente é esse? Que administrador é esse que joga o dinheiro do Remo no lixo? Terceiro quesito. Cadê a prestação teórica e prática? A gente não sabe o que acontece com o dinheiro do Remo. Ontem a Telecena bancou o Remo aí, né, na camisa. Quanto custou o CT do Remo? Vou bater na mesma tecla. Quanto custou? Cadê as provas? O elenco do Remo custa quanto? Quanto o governo do estado dá para o Remo e o Remo investe aonde, em quem? Entendeu? É aquele negócio, sexta-feira no Globo Repórter. Ninguém sabe de nada. E aí o torcedor vai aplaudir treinador, jogador, presidente e diretor, pessoal. Vamos pensar no Remo. Esqueçam diretores, esqueçam o presidente, esqueçam jogadores e técnico de futebol que não estão dando retorno a vocês. Tomem vergonha na cara. E vou jogar mais uma aqui, a última. Vocês lembram quando a gente reclamou lá atrás que era uma falta de respeito com o torcedor, o sócio, o torcedor do Remo, que só poderia pagar semestralmente? Não, minto, anualmente. No outro dia baixaram para semestralmente. 6 meses e 1 ano. Agora está liberado mensalmente. Por quê? É o torcedor que vai pagar o pato. O Remo não se classificou ontem, é o torcedor que vai pagar o pato. Se o Remo se classifica ontem, ia continuar o sócio torcedor anual e semestral. Porque eles não estariam pensando em vocês. Só quem pensa no torcedor somos nós do canal. E somos criticados por falar a verdade. Mas a gente pega na ferida, isso tudo com provas. Contra números. Não há argumentos. Liberaram o sócio torcedor. Por quê? O Remo vai jogar agora com o Cametá. Vai jogar a Série C uma vez na semana em Belém. Às vezes vai passar 15 dias porque o Remo vai fazer 2 jogos fora. E o culpado é o Teldo, tudo não é nada deles. Deveriam aplaudir o canal, curtir, comentar, se tornar membro e o cacete, do que está criticando com uma coisa que a gente fala a verdade. O Remo não consegue sair do lugar. E vou jogar a última. Eu vou jogar a última. Além do sócio torcedor. O ingresso domingo vai estar R$40. Se o Remo tivesse se classificado ontem, o ingresso seria 30. Por quê? O Remo perdeu dinheiro, só que a culpa do Remo de perder dinheiro não é sua, torcedor. Consciente é aquele que está em cima do muro ainda, que tem que vir para o nosso lado. Mas eu sei que aquele babaô, puxa-saco, que não consegue tirar esse amor, um dia vai sair, para ser mais racional e pensar que dinheiro de dentro da sua casa está saindo para o Remo,
que é uma torneira aberta, para mim eu comparo o Remo a Brasília, que é uma putaria só. Ou seja, liberaram o sócio e o ingresso tá 40 conto. Seria 30 e não liberaria o sócio caso o Remo tivesse classificado. Quer dizer que o torcedor serve para isso agora. Mas não tem, só vinha nós, não tem o vosso reino. A gente está falando alguma mentira, torcedor? A gente está falando alguma mentira? A gente não está falando nenhuma mentira. Tanto prova que as pessoas não conseguem falar nada pra gente aqui, porque tudo que a gente fala realmente vai e bate. E como eu gostaria de estar errado. Mas, infelizmente, o Remo é isso aí. É o time romântico, é o time do amor, o presidente que paga as dívidas, mas que joga 8 milhões no ralo. Já falei, provei e falei para vocês, não é um bom administrador. Ah, e não falei isso hoje, me aproveitando da desclassificação vergonhosa e vexatória do Remo ontem. Eu já venho falando aqui há anos. O Fábio Mendes nem sequer é um bom administrador. Paga contas porque está lá o projeto conciliar, que qualquer presidente no lugar dele teria que pagar porque a justiça do trabalho, né, colocou o clube do Remo, impôs ao clube do Remo, porque é justiça, ela não pede, ela impõe, e teria que pagar essa conta. Agora, cadê o dinheiro do desbloqueio das rendas? Do desbloqueio dos patrocínios, ninguém sabe, torcedor. Sabe por quê? Sabe por quê? Você não precisa ter conhecimento das coisas que acontecem de dentro do clube do Remo. É igual ao socialismo. Não dê estudo para eles, não dê informações, que é para mais cego e mais leigo as pessoas ficarem. Canal Tudo Nosso Nada Deles, Theo Souza, um abraço. Até amanhã, tá? Live às 20 horas, 21 horas amanhã live, se Deus quiser, melhor a garganta. Vídeo às 13h30 para a gente já falar, né, um pouquinho de Remo e Cametá e dessa zona que é o Clube do Remo. Mas enquanto existe o Tudo Nosso Nada Deles, a gente vai estar aqui pegando na ferida, porque um dia a gente vai ver o Remo grande. Torcedor, acorde. Acorde, porque o Clube do Remo não é Série C, o Clube do Remo não é Venha Nós Vosso Reino. O Clube do Remo é muito maior do que você mesmo imagina. Pense grande, sonhe grande, que você vai ver um clube grande. Se continuar pensando pequeno, achar que tudo pode se resolver do dia para a noite, não é assim. Futebol é planejamento. Você não vai ver jamais um Clube do Remo grande. Valeu, galera. Um abraço. Fui.